Senhor Jesus Cristo e sua mãe, Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Hoje nós estamos celebrando São Paulo Miki e os seus 26 companheiros, 25 companheiros que foram martirizados na região de Nagasaki no século XVI, no Japão. Entre eles haviam alguns espanhóis, franciscanos, e a sua grande maioria eram japoneses. Haviam também dois adolescentes, um de 11 anos e um de 13 anos. E eles foram crucificados. Interessante, né, nessa história do martírio dos companheiros de São Paulo Miki, que quando estavam sendo crucificados e antes de serem transpassados pela espada, eles demonstravam uma grande alegria por se acharem dignos de estarem sendo martirizados do mesmo modo como Cristo, morreram numa cruz. Isso causou uma grande impressão da parte daqueles que assistiam aquele episódio, aquela cena. Eu acho sempre muito interessante falar dos mártires, porque nós, na igreja, nós até realçamos através das cores, né? A cor litúrgica do martírio é uma cor muito forte, é uma cor que remonta ao derramamento do sangue, é a cor vermelha. E isso traz para nós a ideia de que o martírio, o ápice do martírio é o derramamento do sangue. Aquele que tem a coragem de testemunhar Jesus Cristo derramando o seu sangue, ou seja, ofertando a sua vida para que a fidelidade à palavra e a fidelidade à fé seja de fato um testemunho fecundo. Muitos dos santos na antiguidade diziam que o sangue dos mártires são como sementes semeadas num determinado lugar para brotar santidade. E nós encontramos também no Brasil, em outros lugares, circunstâncias de martírio que de fato mostram essa coragem. Nenhum mártir é mártir porque é forte por si só. Todo martírio requer uma fortaleza para testemunhar corajosamente que a fé que nós professamos é uma fé verdadeira, é uma fé que supera toda e qualquer outra doutrina. Jesus Cristo é o nosso mestre, o nosso centro, e é por ele que nós, então, testemunhamos a nossa fé. Existe o martírio de sangue, mas existe também o martírio que é diário, de tantas pessoas que lutam no seu dia a dia para testemunhar Jesus Cristo. Esse martírio que muitas vezes não é salientado pelo derramamento do sangue, muitas vezes pelo derramamento do suor ou das lágrimas. De muitos homens e mulheres que sofrem, mas que dão testemunho de fidelidade. Por que eu estou relacionando essa realidade do nosso cotidiano com o martírio dos santos, dos mártires? Porque mártir é uma testemunha, o martírio é o testemunho, né? Vem da palavra grega que significa exatamente isso. Ser mártir é ser testemunha da fé. Alguns agraciados, assim eu poderia dizer, agraciados com o ápice desse testemunho, que é o derramamento do sangue. Mas nem sempre nós precisamos derramar o sangue, perder a nossa vida para testemunhar Jesus Cristo. Na grande maioria das vezes, nós devemos dar testemunho alegre e fiel de sermos crucificados com Cristo diariamente no nosso cotidiano, nos afazeres que temos na nossa vida todos os dias. E a fidelidade ao Evangelho nos coloca, então, entre os eleitos, os santos. Jesus hoje nos convida a uma reflexão muito importante dentro do Evangelho, de que nós não podemos esvaziar a palavra de Deus de acordo com os costumes. Os costumes não estão acima da lei e da palavra de Deus. E muitas vezes nós, em nome dos nossos costumes, nós acabamos por esvaziar
aquilo que nós devemos fazer concretamente na nossa vida para sermos verdadeiros cristãos. Muitos fariseus e doutores da lei vieram de Jerusalém até Jesus para observar o que ele estava fazendo e o modo como ele operava os milagres e como ele ensinava o povo. E naquela ocasião perceberam que os discípulos de Jesus comiam sem lavar, sem purificar as mãos, comiam com as mãos impuras. Claro, é uma questão de higiene, é uma questão de saneamento básico, né? Lavar as mãos antes de comer. Mas não fere a lei de Deus e nem mesmo a lei de Moisés comer com as mãos sem terem purificado antes, como faziam os fariseus e os doutores da lei. E eles então questionaram Jesus. E Jesus disse para eles: olha, vocês têm muitos costumes que receberam dos antigos. E esses costumes estão superando a lei que o próprio Moisés ofereceu para que o coração do homem possa se dirigir a Deus verdadeiramente. Se fala do jeito certo de lavar copos, pratos e jarras de cobre, mas não se fala de uma purificação verdadeira do coração, porque Deus quer muito mais a misericórdia do que o sacrifício. Deus quer muito mais um coração verdadeiramente convertido do que alguém que externamente expressa uma fé muito verdadeira, muito pura e muito alta, quando na verdade o coração está fora de Deus, está longe de Deus. Deus quer, na verdade, o mais profundo do nosso coração. Ele não se contenta, Deus não se contenta com o nosso externo. Deus não se contenta com a aparência. Deus não se contenta com as nossas atitudes que os homens veem, porque Deus quer a totalidade da nossa vida. Ele não quer uma parcela, Ele não quer uma vida dizimada, Ele quer uma vida inteira. E é a nossa vida, o nosso coração, a nossa alma, o nosso testemunho que Deus precisa para convencer os homens de hoje de que de fato é bom ser crucificado com Cristo. É uma grande alegria viver o martírio diário, nas lágrimas, no suor derramado, na vida que se oferece sobre o altar, como uma vela que se consome para iluminar. Cada um de nós oferecemos a nossa vida num sacrifício alegre. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.